Olá, Cleiton Rodrigues retornando, mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web com PHP MySQL. Vamos passar agora para a terceira parte do curso, onde aprenderemos a trabalhar com a manipulação de base de dados, utilizando o SGBD MySQL, trabalhando com a sintaxe do PHP, já própria para trabalhar com essa API. Então nós vamos criar aqui, saindo do diretório aqui PHP, nós vamos criar um novo diretório, mkdir, vou chamar ele de php_mysql. Vou dar um comando aqui de escrita, dentro desse diretório. Não, como sou eu que criei ele aqui na realidade, nós não vamos trabalhar com manipulação, não precisa. Basta só entrar dentro aqui do diretório que eu acabei de criar, php_mysql. E aqui dentro nós vamos estar trabalhando com sintaxe. Antes da gente prosseguir, só falar aqui para quem ainda não tem conhecimento dessa parte, no curso que eu fiz, aqui no meu canal Cleiton Podólogo, tem a playlist do curso de desenvolvimento que vocês estão acompanhando e tem o curso de Java em Linux. Então nessa aula aqui, na aula 33, eu ensino como trabalhar com comandos básicos do MySQL. Quem quiser acompanhar também, antes tem uma parte de preparando o ambiente em Linux e Windows, E aí depois vem a parte de comandos básicos. Então o comando que eu vou mostrar aqui agora é ensinado nessa videoaula, então não vou repetir novamente esse comando, Vou mostrar aqui para vocês aqui. Aqui está o diretório do curso. Deixa eu ver se eu entrei nele aqui já. Aqui eu já entrei, então aqui eu vou fazer o seguinte, dentro dessa outra, deixa eu fechar esse terminal aqui. Vou abrir um novo terminal, Então você vai abrir um terminal no Linux ou no Windows e vai utilizar esse comando aqui, MySQL-U. O usuário que eu vou usar é o root, é o usuário, super usuário, Vou colocar a senha aqui. Eu vou criar uma base de dados chamada, vou colocar aqui, é create database, Isso aqui tudo é ensinado lá, create database. Vou chamar ela de livro. Então foi criado. Esse banco de dados está aqui junto com os outros bancos que eu tenho. E agora eu vou utilizar um comando aqui para a gente criar um novo usuário e garantir a ele todo qualquer interação que ele precisar de fazer com essa base de dados, esse usuário vai poder fazer, inserir tabelas, inserir usuários, fazer busca, fazer a deleção de arquivos, deleção de inserções que tiver nessa base de dados, ele vai poder fazer. Então nós vamos garantir o poder completo simplesmente para essa base de dados que eu acabei de criar, que é livre. O restante aqui eu não vou trabalhar, não quero nem mostrar as bases que eu tenho, Então o comando utilizado é esse aqui, eu também ensino isso lá. Já vou mostrar aqui, que é o grant all, um livro que eu acabei de criar aí. Aí eu vou colocar livro ponto asterisco, que é todas as tabelas que tiver dentro dele, e o usuário eu vou chamar ele de php_mysql. Aí o servidor é o localhost, então a gente coloca @localhost, e vou identificar aqui, identified by, ou seja, a senha que ele vai utilizar, Então vou colocar essa senha como 1, 2, 3, 4, 5. Então o usuário é o php_mysql e ele vai ter todo o poder completo sobre essa base de dados que eu acabei de criar, que é livro. Então tá aí, query ok, beleza. Eu vou sair aqui e vou entrar com esse usuário agora. Acabei de deslogar com o comando kit. Agora eu vou entrar aqui, MySQL. Vou colocar o usuário php_mysql e PES, traço P de 100. Então coloca a senha que eu acabei de criar, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Agora vamos mostrar as tabelas que eu tenho acesso, aliás, os bancos, show databases, os bancos que ele tem acesso. É simplesmente o livro que eu acabei de criar e o information schema. Então, mais nenhuma outra, eu não tenho acesso a nada além desses dois aqui, porque foi o que eu dei para esse usuário usar, então nós vamos aqui utilizar use livro. Eu vou usar o banco de dados livre, database changes, e vou mostrar as tabelas que tem, que não existe nenhuma na realidade, Então vai, empty. Aí nós vamos agora lá voltar no nosso outro terminal. Eu já estou dentro do PHP MySQL, aqui dentro não tem nenhum arquivo criado. Então nós vamos criar o nosso primeiro arquivo. Vai ser vou chamar aqui, vim conexão.php. Então aqui dentro dos delimitadores do PHP,
eu vou colocar aqui o seguinte, ó, abre, opa, vou jogar aqui para cima aqui, abre a conexão com a base, com a base não, conexão com o servidor MySQL, é um servidor de base de dados, né, o gerenciador MySQL. Então nós vamos colocar aqui eu vou utilizar a variável com, ela vai pegar essa sintaxe aqui, o comando é esse, ó, MySQL connect, é o comando que utiliza dentro do PHP para trabalhar com a base, com o gerenciador MySQL. Eu vou colocar o servidor, que é o localhost, né? Aí, entre aspas, simples ou duplas, tanto faz. Aí eu vou delimitar com vírgula, vou colocar o usuário que nós acabamos de criar, que é o php_mysql, vírgula, também entre aspas simples, e vou colocar a senha que eu acabei de criar lá, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele só tem acesso àquelas duas bases que tem lá, que é a Information Schema e a livro, né? O principal é a livro, a outra a gente nem trabalha, ela é padrão do MySQL, ela vem mesmo. Aí aqui dentro, dando continuidade, nós vamos selecionar, vou utilizar a sintaxe aqui agora para seleciona o banco de dados que eu vou utilizar. Então eu preciso de ter uma string de conexão, que é aquela MySQL Connect, e mais essa aqui, ó, mais esse comando aqui, que é o, joguei ele para cima, MySQL _select _db. Então essa é uma string aqui para pegar a base que nós vamos usar, que é a livro, entre aspas simples, vírgula, a variável de conexão. Então esse arquivo aqui ele vai efetuar a conexão com a base de dados, com o MySQL, com a base de dados livro, já pré-selecionado. Então eu vou salvar ele aqui. E agora nós vamos criar um novo arquivo, vou chamar ele de MySQL _insere. Ou seja, nós vamos inserir vamos inserir alguns arquivos. Só que para inserir arquivo, deixa eu voltar lá, estou esquecendo um detalhe, né? Ele não tem nenhuma tabela, então eu vou criar a primeira tabela aqui. Para mim criar a tabela, eu utilizo o comando create table. Vou chamar ela de famosos. Vou colocar aqui alguns famosos que nós temos aí no mundo, né? E aí eu coloco entre aspas simples, ou entre parênteses, aliás, eu vou colocar a linha código integer, que é do tipo integer, vírgula, a outra entidade vai ser o varchar, o nome, que é do tipo varchar, e aí entre parênteses aqui eu coloco o tamanho 40. Vou colocar 100, vou colocar 40, não, vou colocar 100. Ponto e vírgula. Tá aí, agora tem uma query ok. Se eu colocar lá o show, até voltar aqui que já está salvo aqui, ó, show table, já vai mostrar para mim a tabela que tem no banco de dados livro, tem famoso. Aí se eu quiser descrever para mim ver, eu utilizo o comando describe famosos. Ponto e vírgula, está aí, ó. Ele tem a entidade código, entidade nome, do tipo int o código e do tipo varchar o nome. Nenhum deles aceita valores nulos, né? O default é null aqui, não é chave primária nem nada, simplesmente uma tabelinha para a gente trabalhar ela aqui agora. Nós vamos voltar lá no arquivo que é o MySQL insere, e ele vai efetuar as inserções agora através do PHP. Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Para mim abrir a conexão, eu vou incluir o arquivo de conexão com o MySQL e a base de dados. Então vai conectar o servidor e o servidor vai vai abrir espaço para trabalhar com a base de dados. Então vou colocar o include, nós já conhecemos isso aqui, né? Foi ensinado em aulas anteriores. Vou colocar o conexão que eu acabei de criar, nós acabamos de criar, PHP. Pronto, nós já temos aquela conexão. Aí agora eu vou utilizar aqui uma sintaxe para inserir alguns registros. Então vou colocar aqui, ó, inserindo vários registros na base, né? Então vou utilizar esse comando MySQL _query, é o comando de execução de uma query, e aqui dentro, entre aspas duplas, eu vou colocar o comando, esse aqui é o comando SQL, que faz a inserção de arquivo. Então é insert into a tabela famosos, aí aqui entre
Parênteses eu coloco quais vão ser as linhas que vão ser afetadas, né, que é a código e nome, as entidades, e os valores. Eu coloco values, entre parênteses também, aí aqui eu vou entrar com valor. O primeiro vai ser para o código, né, e o segundo, como é string, né, tipo varchar, a gente coloca entre aspas simples. Eu vou colocar Érico Veríssimo, vou colocar uns famosos aqui. Érico Veríssimo, deixa eu fazer diferente aqui. Por enquanto, eu vou agilizar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou deixar aqui zerado também. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí saindo fora aqui das aspas duplas, eu coloco separo aqui com vírgula e coloco a string de conexão, que ela está lá naquele arquivo conexão. Está incluído ali. Então aqui eu vou copiar e vou colocar mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui eu vou fazendo a edição de todos eles, né? Então, primeiro é código 1, é o Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. O segundo do código 2 vai ser John Lennon. John Lennon. O terceiro vai ser, vou colocar aqui número 3, né? Mahatma Gandhi. Já o quarto nós vamos colocar Ayrton Senna, nosso campeão brasileiro de Fórmula 1. Para quem não sabe, né? Senna. Opa. Saiu do lugar ali, vamos voltar. Ayrton Senna do Brasil. Então tá aí, Ayrton Senna. Agora o quinto nós vamos colocar aí o Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Não tem 2P não, é só um P. O sexto vou colocar, deixa eu ver aqui, Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, revolucionária aí. E o último vou colocar o Mário Quintana. Vamos colocar, isso mesmo, Mário Quintana. Põe esse jovem mesmo. Mário Quintana. Beleza, aí finalizando isso aqui, ó, cada uma linha dessa vai ser executado. O MySQL Query é uma string, um comando de execução que pega a string que está aqui dentro, entre aspas duplas. É uma string de SQL, ela é reconhecida pelo MySQL, né? Pelo gerenciador MySQL. Então vai fazer a inserção dentro da base de dados que foi selecionada aqui, a livro, na tabela famosa. Vai incluir esse registro. Cada linha dessa aqui vai ser a inclusão de um registro. E aí no final tem a string lá de conexão, né, que é a com. Aí para finalizar, depois que executar todas essas inserções, nós vamos fechar a conexão com o banco, né? Então fecha a conexão com o MySQL. Então a gente coloca assim, ó, MySQL close. E aí eu coloco a string que foi a que conectou no início. Então fechando o arquivo aqui, eu vou voltar vou lá no navegador, já digitei aqui, ó, lá o curso PHP MySQL insere.php. Eu vou dar só um enter aqui, ó. Então tá aí, foi feitas as inserções. Como eu vou conferir, vou voltar lá naquela parte ali. Agora eu vou fazer um select todos os dados from famosos. Ele já vai mostrar para mim aqui o que foi inserido. Ele tá aí, ó. Érico Veríssimo, John Lennon, Mahatma Gandhi, Ayrton Senna, Charlie Chaplin, Anita Garibaldi e Mário Quintana. Agora nós vamos criar um outro arquivo. Aqui eu tô visualizando as informações através da parte aqui do terminal, né? Estou executando comandos aqui no terminal, ele está me mostrando. Agora eu quero fazer isso com PHP. Então nós vamos criar um outro arquivo. Vou chamar ele de MySQL lista. Ele vai listar através aqui da sintaxe do PHP, né? Interagindo com MySQL. Então nós vamos colocar aqui, só dar uma, vamos incluir também, incluindo arquivo de conexão com o MySQL. Tá aí. Isso aqui é minúsculo. Então a gente faz um include
conexão.php. Então vai conectar o MySQL e a base de dados, né? E selecionar a base de dados livre. Então beleza, então feito isso aí, agora nós vamos definir, colocar aqui, ó, define a consulta a ser realizada. Então nós vamos fazer a seleção, né, dessa base e vamos definir a consulta. Aí eu vou utilizar uma variável chamada query. Isso aqui é, muita gente trabalha assim, ou desse jeito, ou coloca só o QU, né? Eu gosto de trabalhar desse jeito aqui mesmo, query. Então nós vamos, aí entre aspas, simples ou duplo, a gente vai colocar o select, só que aqui eu vou colocar de uma forma um pouquinho diferente, ó. Vou colocar já o que eu quero selecionar, que é o código e nome, from famosos, né? Essa parte da sintaxe aqui, ó, que eu estou colocando select, que é a parte de sintaxe SQL, pode ser colocada em letra maiúscula ou minúscula, desde que seja ou uma ou outra, né? Agora, os atributos da tabela e a base e a tabela em si, ou a base de dados, tem que ser em letra minúscula, né? Do jeito que foi criado lá, senão dá erro. Então tá aí, select código nome from famoso. Essa é a consulta que eu quero realizar. Aí eu vou enviar essa consulta, vou colocar aqui, ó, envia a consulta ao banco de dados, né? Ao banco de dados. Então ele vai receber isso daí. Para mim enviar essa consulta, eu vou criar uma outra variável chamada result, e aqui eu vou colocar aquele comando MySQL query. Ele também realiza todas as queries dentro da base de dados. Aí eu coloco aqui dentro aquela variável que eu criei lá, que é a query, vírgula, a string de conexão. E aqui dentro eu vou colocar, eu vou testar com if, né? Aqui, ó, testando o resultado da consulta. Essa consulta, se ela for ok, tiver os dados que eu quero ver lá, belezinha, ele vai me trazer um resultado. Se não tiver, não mostra. Mas aqui eu vou colocar assim, então, se variável result for true, né, ok, funcionar direitinho, retornar um valor que não seja que seja diferente de 0, for tipo 1, aí é true. Então aqui dentro eu vou percorrer, eu vou colocar aqui, ó, percorre resultados da pesquisa que nós fizemos, que é aquela consulta. Então eu vou colocar o while para percorrer. Aí aqui dentro eu vou definir uma outra variável aqui, vou declarar, aliás, a how, e a ela eu vou atribuir o MySQL underline fact underline assoc, ou seja, associando o resultado dessa query aqui, ó, ao uma sintaxe do MySQL para associar o resultado. Então eu coloco a variável result, que ela é a que realiza a consulta, aquela consulta de cima lá da query, né? Então aí entre colchetes aqui eu vou colocar um echo para imprimir o resultado com a variável raw. Ele retorna um array, nesse MySQL fetch só que retorna um array de resultados. Aí aqui dentro eu vou colocar as entidades que eu quero, os resultados. Eu vou colocar primeiro código, então vai aparecer o código primeiro. Aí eu vou concatenar aqui com um espaçozinho aqui, né? Vou tirar aqui que ficou muito ali. E na frente fica o nome. Então primeiro mostra o código e depois vai mostrar o nome. Variável raw nome. Aí por final eu concateno com nossa querida quebra de linha e a barra invertida. E aí no final, saindo do loop aí, né, do while, do teste do loop, eu vou colocar aqui, vou fechando a conexão. Eu vou fechar a conexão aqui. Só colocar o MySQL underline close e a string de conexão. Pronto, aí você abriu a conexão, executa a query lá, vai pegar a listagem e aí a gente fecha. Eu vou só voltar agora no nosso navegador aqui, aí eu altero aqui, ó, de insere, eu vou colocar o lista. Então, aí tá aí, ó, vendo? Érico Veríssimo, John Lennon, Mahatma Gandhi, Ayrton Senna, Charles Chaplin, Anida Garibaldi e Mauro Quintana. Eu olhando o código fonte aí, eu vou ver o que vai aparecer. É o resultado que o PHP mandou, né, que é o resultado de uma consulta a uma base de dados X, tabela X também. Ele me retornou esses valores, os códigos, né, de cada um, mais o nome, o registro. Então, o mesmo resultado que nós conseguimos ver aqui no terminal. Tá aí, ele está aí e está aqui. Então essa videoaula vai ser curta, porque ela é só a primeira
o primeiro contato nosso de uma forma chamada de nativa, uma forma nativa de fazer a conexão, porque nós vamos trabalhar, eu vou ensinar um negócio legal, eu não vou usar ele no curso, mas vou ensinar um negócio legal que é chamado de PDO, que é o PHP Data Objects. É uma forma segura, eu só vou ensinar isso aqui para vocês, para vocês terem noção de um acesso seguro, porque na realidade lá no nosso projeto final nós não vamos trabalhar, só vou ensinar isso aqui, inclusive isso aí é do PHP 5 para frente. Quem tiver feito uma instalação com PHP anterior ao 5, ele não vai ter como utilizar esse PDO. E ele também, depois eu vou mostrar como que faz lá tem que ir lá no PHP ini e fazer uma alteração. Mas por enquanto nós vamos ficando por aqui. E depois vamos trabalhar com essa questão do PDO mais para frente e mais outras interações com a base de dados, com o gerenciador de banco de dados MySQL, né? Então até a próxima videoaula e continue ligado no curso.